educação infantil, né? E o professor Dimas, ele é graduado pela Universidade Mater Christi em Sistema da Informação, tem o curso de bacharelado, e ele possui graduação em Educação Física pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Ele também possui especialização na área de atividade física, saúde e qualidade de vida, e possui o mestrado pelo Programa de Pós-Graduação Saúde e Sociedade da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, onde eu tive o prazer e o privilégio de tê-lo como orientando. Atualmente, o professor Dimas, ele é docente da Universidade Potiguar, no campus de Natal, também já teve uma passagem pelo campus, onde coordenou o curso de Educação Física no campus de Mossoró, e participou também ativamente, durante 2 anos, como co-coordenador no Laboratório de Alfabetização Motora. Na época que o professor Dimas fazia o mestrado, ele fez sua intervenção durante 2 anos no LAN, com as crianças do LAN. Então, professor Dimas, seja bem-vindo. E a nossa estratégia que usamos é em torno de 1 hora da sua apresentação. A professora Rafaela vai ficar olhando as questões e as perguntas junto comigo, para não quebrar seu raciocínio. Alguma questão que a gente veja que precisa ser feita, eu passo para o senhor durante a sua apresentação, o pessoal vai escrevendo lá, e a gente vai tocando esse bate-bola. E no final, a gente faz um fechamento disso aí, tá bom? Então, seja bem-vindo, fique à vontade, boa noite para todos. Bola com você aí. Boa noite a todos que estão presentes hoje na live, aliás, a todos que vieram acompanhando esse evento, que foi pensado com muito carinho, muita organização dessa ideia, dessas concepções. Eu gostaria de, a priori, de início, agradecer a oportunidade de contribuir mais uma vez com o Ian, com a UERN, e essa parceria, mais uma parceria que nós estamos traçando, professor Humberto, juntamente com a professora Irani, e compartilhando esse momento, desse evento de extremo significado com a professora Rafaela e a professora Tatiana. Para mim sempre é uma honra, sempre é uma satisfação muito grande estar junto e colaborar da melhor forma possível. Então, assim, vamos iniciar nossa conversa, e aí eu gostaria que você fosse me dando feedback com relação ao áudio, tá? Se for indo rápido, devagar com as coisas, para que a gente possa traçar esse discurso, essa reflexão da melhor forma possível. Então, de início, eu gostaria de trazer, de pensar um pouco sobre essa minha trajetória na educação física e o que me trouxe até aqui, até esse momento. E é de extrema importância essa contextualização, até para que as pessoas conheçam o grau desse movimento, o grau dessa relação que eu tenho com a temática, com a educação física e o comprometimento junto a essas perspectivas. E para esse momento de conhecimento e de contextualização, eu trago aí um trecho, né, de uma música que eu gosto muito, de um poeta que eu gosto muito, de uma banda também que eu gosto muito. E aí tem 2 palavras nesse trecho que me conectam diretamente com a educação física, que é sentimento e desejo. Palavras essas que sempre me acompanharam na minha trajetória de formação, e desde mesmo a época da escola, onde eu via a educação física, eu tinha essa vontade, esse desejo de estar perto, de estar no meio, embora as minhas práticas na escola em educação física tenham me trazido experiências muito negativas. Mas isso não me impediu de buscar a educação física. Então, tempos depois eu entrei na universidade, na perspectiva de encontrar um mundo, e as minhas perspectivas foram atendidas, né? Encontrei um mundo na educação física, aprendi muita coisa, muitos professores passaram pela minha formação, muitos contribuíram de maneira muito significativa, mas eu preciso destacar aqui as disciplinas de aprendizagem motora e crescimento e desenvolvimento humano, né, coincidência ou não, ministradas pelo professor Humberto. Essas disciplinas me aproximaram ainda mais da educação física e conduziram o meu processo de formação, porque nelas eu encontrei o meu norte dentro do curso, e foi no estágio supervisionado 2, onde a intervenção era na educação infantil,
que eu definitivamente disse que era aqui, que é aqui. Então, todo esse processo formativo ele foi construído com base nisso, com base nessa perspectiva de construção, voltado à criança, voltado ao desenvolvimento infantil, e entendendo esse processo como um complexo de fatores. Então, saindo da universidade, eu construí um vínculo com uma escola onde eu passei 2 anos trabalhando nessa escola, juntamente com todos aqueles fatores que estão inerentes dentro do contexto educacional, e eu amarrei ainda mais a minha perspectiva na educação física. Paralela a essa experiência com a escola, eu ingressei na especialização e um pouco adiante eu tive a oportunidade, a satisfação e o prazer de ingressar no mestrado. E aí foi onde os caminhos cruzaram novamente com o professor Humberto, e ele me lançou o desafio de compartilhar com ele as vivências e experiências do laboratório de alfabetização motora. E aí eu pensei, criança, crescimento e desenvolvimento, eu estou em casa. Só que não, muitos desafios, como o professor Humberto apontou na live dele, na primeira live, muitos desafios foram expostos dentro do LAM, mas que a gente conseguiu conduzir da melhor forma possível, porque nós tínhamos uma perspectiva de construção alinhada, né, ao que sempre defendíamos. E eu entendi nesse processo que o mestrado em si, ele era o produto de todo esse contexto, né? E as vivências do LAM contextualizavam-se como um processo. E foi esse processo, né, que me construiu, que contribuiu para a minha formação não somente profissional, mas humana. E hoje, eis-me aqui falando com vocês sobre isso, né, reportando um pouquinho as minhas experiências do LAM, trazendo algumas concepções teóricas e práticas que construíram esse processo. E é de extrema importância que a gente se construa nessa ideia. E a discussão de hoje é trazer as reflexões sobre oportunidades. Né? Oportunidades que elas são construídas nesse momento muito incomum dentro do nosso ambiente domiciliar. Para que a gente entenda essa perspectiva de oportunidade, eu gosto muito de trabalhar com os conceitos, porque quando nós temos a base conceitual, a gente consegue direcionar reflexões e, posteriormente, futuras práticas, né? Intervenções mais focadas e mais direcionadas. Então, eu trago para a gente discutir aqui junto o conceito de oportunidade, né? Que diz lá no dicionário, favorável para o desenvolvimento de algo, né? E, diante disso, eu trago para a gente discutir essa palavra, esse conceito, em 2 linhas de raciocínio. A primeira linha de raciocínio, eu vou reportar a fala da professora Rafaela, na live passada, onde ela nos apontou um momento muito incomum. Né? Nós estamos passando por um momento muito incomum, mas é esse momento muito incomum que pode ser um momento de oportunidades. Nossa oportunidade de crescimento, de se reinventar em nossa formação, de se reinventar diante do nosso processo de desenvolvimento humano. Né? Então, é um momento muito difícil, aonde estamos todos passando por um momento muito peculiar para todos, de muitos desafios. No entanto, se pensarmos, parar para pensar um pouquinho, refletir e respirar sobre esse momento conturbado, possa ser que seja um momento de oportunidades. Então, eu deixo essa fala aí para os profissionais de educação física, para os professores, para os pais que estão enfrentando esse momento de pandemia com suas crianças em casa. Mas, especialmente, eu vou trazer esse termo de oportunidade para a nossa reflexão hoje, dentro do contexto domiciliar, né? Gerando e acreditando que essas oportunidades podem ser criadas, né, por nós, diante desses conceitos e dessas perspectivas, e acreditando que possa sim ser esse momento para que a gente possa criar essa ponte dessas intervenções dentro de casa. A gente precisa também entender que essa casa que a gente está refletindo hoje, ela também está passando por um momento difícil. O ambiente domiciliar, ele também está passando por uma crise de identidade, digamos assim. Porque ele não sabe se é trabalho, ele não sabe se é academia, se é restaurante, ele não sabe se é escola, e apesar de tudo isso, no meio de toda essa loucura, ele precisa ainda ter as características de casa. Mas, diante de tudo isso, a gente precisa se reorganizar, se reestruturar para estar pensando em oportunidades. E, diante de todo esse discurso,
nós vamos aqui refletir sobre esse contexto domiciliar que hoje está sendo compartilhado por uma série de fatores que precisam se reorganizar. Então, a ideia aqui é que a gente possa trazer concepções e orientar, né, direcionar esses conhecimentos para que a gente possa estar fazendo o nosso melhor diante dessa situação. Então, eu trago a reflexão sobre a oportunidade do ambiente domiciliar, e para que a gente entenda o ambiente domiciliar, a gente precisa entender o que é esse contexto, né? Qual é o significado dessa parte para o todo. Né? O ambiente domiciliar ele faz parte de um conjunto, ele é parte de um todo, e nós precisamos entender o todo. Tá? Quando eu trago a perspectiva de todo, aí nós vamos nos alicerçar na teoria ecológica do desenvolvimento humano, e a essa teoria, ele entende, né, ele traz a perspectiva de que o indivíduo ele está no centro de um processo, sofrendo influências de diferentes contextos. Ao passo que esse indivíduo ele influencia esse ambiente, ele é influenciado. Nessa primeira perspectiva de Bronfenbrenner, na teoria ecológica, aliás, ele define contextos, né? E a gente precisa definir muito bem e entender muito bem esses contextos para que a gente possa dar um passo mais adiante. Em primeira instância, ele fala do microsistema, e ele traça nesse microsistema padrões de atividades, papéis sociais e relações interpessoais, experienciado pelo indivíduo face a face. E esse termo experienciado, ele reporta as experiências que a criança traz, né, seja de forma motora, seja de forma social, afetiva ou simbólica, e o significado que essa criança dá, que esse indivíduo em desenvolvimento dá a essas interações. No ambiente, no microsistema, é muito caracterizado pelos processos proximais. Então, são esses processos proximais que determinam as intensidades dessas influências. Paralelo a isso, ele traz o conceito de mesossistema, e aí quando ele diz mesossistema, ele traz esse conjunto de microsistemas, né? E o interessante do conceito de mesossistema é que esses microsistemas eles precisam estar em constante interrelação. Ou seja, eu não tenho só a casa, mas eu tenho uma casa, eu tenho a escola, eu tenho a praça, eu tenho a igreja, eu tenho microsistemas que essa criança, que esse indivíduo em desenvolvimento participa de forma ativa. Já temos o exossistema. Esse exossistema ele define como um ambiente que influencia a criança, porém a criança, o indivíduo, não participa de forma ativa desse ambiente. Já o macrosistema diz respeito à perspectiva maior desse ambiente e onde está a influência dos valores, da cultura, e esses fatores culturais, sociais, eles estão, sim, relacionados diretamente com o desenvolvimento desse indivíduo. Esses conceitos iniciais foram só para que a gente entenda inicialmente essa abordagem, mas a gente vai focar aqui no microsistema, tá? E quando a gente foca nesse microsistema, para que a gente entenda essa aplicabilidade desses microsistemas, eu trouxe para que a gente possa ver aqui a análise desse projeto, desse conjunto, que foi feita na minha dissertação durante o período do mestrado, onde nós estávamos analisando e investigando as mudanças de comportamento de crianças que tinham síndrome de Sousa, uma síndrome rara que afeta, entre outros fatores, a coordenação motora, o desenvolvimento motor e a comunicação de crianças. Então, nós tínhamos um desafio que era conectar esses microsistemas que as crianças faziam parte. Nós tínhamos aqui o LAN, né? Era no LAN que a mágica aconteceu, era no LAN que os processos proximais estavam acontecendo, o ambiente enriquecido, o indivíduo no fortalecimento social, né? As mudanças de complexidade das atividades, então todos os processos proximais estavam acontecendo no LAN. Mas nós não poderíamos desprezar as influências que os outros ambientes, que os outros sistemas tinham sobre essas crianças. E aí foi quando o professor Humberto me falou, em uma das orientações que nós tivemos, e eu cheguei todo animado, mostrando alguns resultados das avaliações e tal, e ele me perguntou o seguinte: como é que você sabe que são suas intervenções do LAN que estão proporcionando esses resultados? Eu passei mais 7 noites, 7 dias sem dormir, para buscar essas relações, né?
Foi aí que a gente entendeu, que eu entendi particularmente, que essas influências externas, elas precisam ser pontuadas, né? Precisam ser investigadas. E para que vocês entendam o processo metodológico da dissertação, a gente tinha lá as crianças no LAN, eram gêmeos, né? E além desses gêmeos, a gente precisava buscar os cuidadores dessas crianças para poder captar essas informações dos outros microsistemas. E desta forma, de um lado, com as crianças, a gente aplicou o inventário de portagem operacionalizado, que avaliava essas 5 dimensões do desenvolvimento, e do outro, nós fomos investigar, né, os outros ambientes através de entrevistas, para que a gente pudesse entender qual o alcance, né, quais eram os impactos que eles estavam provocando e o que é que essas crianças traziam desses outros microsistemas. Essa intervenção a nível de informação, ela durou 9 meses, né? Ela está aqui documentada para vocês. Embora tenham passado 2 anos, como o professor Beto falou, nós tivemos um período de 9 meses de intervenção. Então, essa aplicabilidade, esse entendimento dessa perspectiva macro, de influências e fatores que estão além do que a gente pode investigar, não pode ser negligenciado, né, pelo profissional de educação física, pelas pessoas que estão cuidando dessas crianças. É sempre importante saber o que acontece além daquele determinado microsistema. Para enfatizar, ainda dentro da perspectiva do microsistema, existem 3 características muito fortes que a gente precisa ter em mente para estar direcionando e repensando, né, nesse cuidado, nesse olhar, nessas práticas e intervenções que serão feitas dentro de casa, ou que podem ser feitas na escola, né, mas para cá, a nível de discussão de hoje, é o ambiente domiciliar. Então, a primeira característica são a ênfase dos processos proximais, que é aonde acontecem os processos, e a gente precisa enaltecer isso, fortalecer esses processos, que é toda a particularidade, todo o envolvimento que esse indivíduo em desenvolvimento, que no caso é essa criança, interage, intervém de maneira simbólica, de maneira física, é tudo que acontece dentro do microsistema. E a gente precisa fortalecer esses processos proximais, porque eles ditam o ritmo, né, dessas influências. Ao passo que a gente não pode, ao passo que o pai ou a mãe ou qualquer cuidador que esteja no ambiente domiciliar não pode ou não deve negligenciar o contato com a criança, pensando que ela está hoje dentro do carro. E a gente precisa, de alguma forma, repensar alternativas para fortalecer esses processos. A segunda característica é que esses processos proximais, essas interações, elas ocorrem de 3 tipos, né? Tipo físico, de maneira física, de maneira social e também de maneira simbólica, né? Não é somente ter um espaço enriquecido, né? Não é somente ter apenas um quarto cheio de brinquedo para a criança, mas é ter alguém para fazer o elo entre esse ambiente enriquecido físico e as interações da criança, né? Além disso, respeitando, obviamente, toda essa perspectiva simbólica que a criança nessa faixa etária está nesse período de simbolismo, a gente não pode também, desrespeitar isso. Precisamos entender o momento da criança para que a gente possa, o pai, o professor, a mãe ou o próprio irmão, dentro de uma perspectiva direcionada, saber o que fazer e como fazer com essa criança, né? E a terceira característica, e é a característica mais recente de uma revisão do modelo bioecológico, é a figura do outro significativo, né? Na primeira perspectiva da teoria ecológica, Brocklin ele enfatiza muito essa delimitação dos sistemas e as interações face a face. Mais tarde, em um outro momento, em uma revisão de todo esse modelo, ele traz uma figura muito representativa também no processo, que pode não necessariamente estar face a face com a criança, mas está no microsistema, está dentro de casa, está na escola, e que influencia diretamente essa criança. Então, a figura do outro significativo tornou-se importante dentro do modelo. E daqui a pouquinho a gente fala sobre essa figura do outro significativo. A gente volta a essa ideia para que a gente possa refletir sobre a mãe, o pai ou o professor de educação física.
Tá? Então, entendendo esses sistemas, essa perspectiva de contextos, entendendo esse macro, Bronfenbrenner, na sua revisão, na revisão da sua teoria, ele teve um olhar mais complexo e mais sensível com relação a outros fatores que ele entendeu que fariam parte desses processos profissionais. E era importante respeitar esses fatores para que a gente pudesse atingir um nível de eficiência das compreensões das concepções até para níveis de investigações. Né? Então, além do contexto, que já foi definido anteriormente, como dimensões e ambientes onde os processos acontecem, né? Bronfenbrenner traz 3 outros fatores que influenciam nessas demandas de desenvolvimento. O primeiro deles é a pessoa. E aí, de uma forma mais sensível, ele começou a avaliar os fatores que são inerentes a esse indivíduo. E esse indivíduo, sim, ele possui fatores que precisam ser respeitados. Um deles é a disposição, o outro são os recursos e por último a demanda. E o que ele define como disposição? A disposição é o querer, né? É o ter a necessidade, é estar disposto a realizar. Né? Então, eu quero que nesse momento, que a gente vai discutir sobre esses fatores individuais, eu quero que vocês reflitam, e aí eu puxo aí para a nossa primeira reflexão, eu quero que vocês reflitam, enquanto pais, enquanto mães, enquanto profissionais da escola, né? Dentro dos seus respectivos contextos, né? Para que a gente possa visualizar onde estão nossos pontos de fragilidade, e onde estão as nossas potencialidades, e onde é que a gente pode melhorar diante dos gargalos que nós podemos encontrar. Então, entender a pessoa é entender que ela tem 3 fatores que estão inerentes a ela, e a gente precisa visualizar isso. O primeiro fator é a disposição, tá? A disposição diz respeito ao querer se envolver, a disposição dita o ritmo dos processos profissionais, ela fala como as coisas devem acontecer e a intensidade que elas vão acontecer, porque diz muito sobre a criança, sobre o indivíduo que está no processo. Essas disposições, elas podem ser geradoras ou disruptivas. As geradoras motivam e as disruptivas não motivam. Né? A exemplo de uma disposição dessa é a curiosidade. Né? O quão curiosa a criança está para desenvolver determinada atividade. Né? O quão curiosa, o quão engajada ela está para aprender novas coisas em ambientes diferentes, com pessoas diferentes que não necessariamente é o professor da escola. Né? Ao passo dessa compreensão, o que é que o pai ou a mãe está desenvolvendo para despertar essa curiosidade? Esse comportamento desenvolvimentalmente gerador. É isso que pode também entrar nas suas pesquisas. Um outro fator inerente ao indivíduo em desenvolvimento são os recursos. E esses recursos, de maneira geral, diz respeito à bagagem que essa criança já construiu. E a essa bagagem de conhecimento, seja ele motor, seja ele de experiências sociais, afetivas, essa bagagem, ela deve ser respeitada. A criança já tem um conhecimento. Isso é fato. Nós precisamos, com base nesse conhecimento, que já é recurso da criança, entender por onde caminhar juntamente com ela. E aí, nesse momento, eu vou trazer para vocês essa perspectiva de estar junto da criança, de trabalhar junto com a criança, de saber o que a criança quer, né? Porque isso é planejamento mesmo participativo, né? Saber o que a criança já sabe para eu poder pensar numa atividade, para eu poder pensar numa ação, para eu poder usufruir do espaço do ambiente de casa, dos recursos que eu tenho, com base no que a criança está oferecendo. Por incrível que pareça, muitos pais não conhecem o potencial dos seus filhos, né? Do conhecimento que essa criança já construiu. Então, é importante que a gente passe nesse momento a se integrar, a se aproximar dessas realidades. O último fator relacionado à pessoa são as demandas. E com relação às demandas, uma coisa que é muito interessante é o que é que esse ambiente domiciliar está demandando para essa criança. O que é que esse ambiente domiciliar oferece para que essa criança desperte essa curiosidade e possa explorar com base nos recursos que ela já tem.
Com base nessa demanda, eu trago um questionário que ele avalia o ambiente domiciliar. Tá? Deixa eu ver se eu vou conseguir abrir aqui. Ele avalia o ambiente domiciliar na sua perspectiva física. O nome do questionário é ARREND, tá? Eu não sei se vocês conseguem visualizar, mas o professor Humberto me dá um feedback, certo? Abriu, Dimas. Conseguiu abrir. E o ARREND, ele traz essa avaliação desse ambiente, no que diz respeito à perspectiva física desse ambiente, nessa faixa etária de crianças. O ARREND é dividido em 5 dimensões, a gente avalia aí os espaços externos, os espaços internos, a variabilidade de estimulação e as motivações da estimulação motora fina e as motivações da estimulação motora grossa. Né? Essas três últimas dimensões diz respeito aos brinquedos que a criança tem, né? De que forma isso é estimulado, né? O que é que esse ambiente traz de desafio para essa criança. E aí eu reporto a live passada, a professora Rafaela mostrou uma foto do pequeno Thomas explorando o ambiente da casa deles, do apartamento, subindo em cima da cama, né, tocando terror dentro do apartamento. E eu não sei qual era a reação da professora Rafaela, que ela não mostrou uma foto da cara de desespero, mas é extremamente saudável, né, oportunizar esses desafios à criança e repensar na estrutura desse ambiente domiciliar, né, de maneira que a criança explore. A perspectiva de Piaget já fala que é no explorar que a criança vivencia e experiencia essas oportunidades. Essas oportunidades precisam ser conduzidas ou elaboradas ou estruturadas para que a criança explore. Né? O que foi que nós fizemos no LAN, voltando para a perspectiva do LAN? O LAN foi um ambiente estruturalmente equipado, né, enriquecido para que a criança pudesse explorar as suas potencialidades dentro daquele ambiente e nós, enquanto professores que acompanhavam esse processo, poder direcionar e mediar as intervenções. Não muda da perspectiva de casa. Né? A gente precisa ter um ambiente que favoreça esse explorar da criança. O que vai de encontro a essa perspectiva é o tempo de tela, né? Por estar em casa, a criança ela vai reportar, o pai acha que de frente da televisão ele vai dar menos trabalho. E não é o caminho, né? Precisamos oportunizar, porque os reflexos dessa ação, né, de isolamento social, onde os números de sedentarismo estão aí crescendo, vão vir futuramente. Então, nesse momento, precisamos repensar isso, na reestrutura, no enriquecimento do nosso ambiente domiciliar para essa demanda desenvolvimental da criança. Um outro aspecto abordado nesse momento por Grothendieck são os processos. E para esses processos, aliado às características dessa pessoa, desse indivíduo, a gente precisa pensar em 5 coisas. Primeira coisa, engajamento. Né? E saber ter a sensibilidade de reconhecer o nível de engajamento da criança durante a atividade. Ou até mesmo sem engajamento, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto professor de forma remota, para direcionar essas atividades. Né? Essa perspectiva de engajamento está direcionada diretamente com disposições, com a disposição da criança, com curiosidade. À medida que a criança tem curiosidade de participar, de conhecer, de explorar, ela se mantém engajada. Agora, para ela estar engajada na atividade, eu preciso ter alguém que medie esse engajamento. Alguém que sustenta essa curiosidade. Um outro ponto é a regularidade dessas atividades. E aí não adianta ter apenas um momento pontual. É importante que essas ações, que essas intervenções, que esse processo de estimulação, né, dentro da nossa casa, ele tenha uma determinada regularidade. Né? Ele aconteça de forma sistemática. Até para que a criança entenda que o seu ambiente domiciliar também é um momento que ela tem para se descobrir de forma lúdica. Não é um momento para ficar só de frente com a televisão, ou para estar dormindo, mas é um momento que ela vai ter, de acordo com a organização estrutural que vem do pai, da mãe, do irmão, ou daqueles elementos que constituem o ambiente, ela vai entender que ela também pode utilizar aquele ambiente, que não é mais da escola, como
como ponto de aprendizagem, né? Por isso que a intervenção do adulto, de quem conduz o processo, requer sensibilidade de reconhecer essas demandas. Progressivas é uma outra característica, porque atende à perspectiva do desenvolvimento no que diz respeito às atividades que serão implementadas ou a forma de brincar com a criança no ambiente domiciliar, e diz respeito também a entender os recursos que essa criança tem, né? Essa criança já vem com uma bagagem de conhecimento, ela já conhece, já tem experiência de vida, de movimento, de explorar determinados ambientes. Essa atividade, ela precisa ter um nível de complexidade que atenda a isso e que ela vá progredindo conforme a criança demande. Porque se a atividade não for interessante, não desafia a criança, ela não vai mais querer estar dentro do processo. Então, isso acaba quebrando a efetividade dos processos profissionais. Mais uma vez, essa atividade precisa motivar a curiosidade, sustentar o engajamento da criança. Então, precisa respeitar esse nível de complexidade. 2 pontos que é muito importante, eu também lembro que a professora Rafaela falou na live passada, diz respeito à reciprocidade e estimulação. E aí, no que diz respeito à reciprocidade, é um ponto muito, digamos, de sensibilidade de aproximação, né? A reciprocidade de manter a relação afetiva, de estar no engajamento da atividade. Ambos os indivíduos que participam do processo, tanto a criança como o pai, a mãe ou o irmão, precisam desenvolver empatia sobre o processo, sobre o que está vindo do outro, e isso precisa ser correspondente, né? Reciprocidade é de extrema importância. A primeira coisa que precisa ter é reciprocidade. Porque se eu não quiser fazer, não vai ter processo proximal. Não vai ter interação, né? Por último, estimulação, por entender a importância dessa estimulação nesse momento, né? E aí, nessa janelinha de discurso, eu puxo aí a responsabilidade nesse momento, né? A família, os elementos que constituem o ambiente familiar, precisa vestir essa camisa. Precisa vestir essa camisa, essa autorresponsabilidade de entender de que forma eu vou tirar o meu filho de frente da televisão. Eu vou diminuir, eu vou oferecer, né, oportunidades para que ele possa explorar, se engajar em atividades e amenizar, inclusive, o estresse emocional que é causado da criança por estar sempre em casa. Ela não está indo mais para a escola. Né? Ela não está vivendo ela não está vivendo outros microsistemas. Ela está dentro de casa, né, compartilhando de todo o estresse que o ambiente familiar está oportunizando nesse momento. Então, a perspectiva desse conhecimento, né, dessa ideia de estimulação, deve ser construída, sim, pelos pais, pelos irmãos ou pelos cuidadores dessas crianças. Mais uma vez, respeitando todas essas concepções que nós vimos já discutindo até então. O último ponto que Brockenbrenner trouxe foi o tempo, né? Todos esses processos, todas essas interações, elas acontecem numa linha cronológica de tempo, que ele trouxe para a gente em 3 perspectivas. Em microtempo, em mesotempo e macrotempo. Devemos não evitar, né, ações em microtempo, porque microtempo diz respeito a ações pontuais. E nós já vimos que essas ações elas precisam ser sistemáticas, elas precisam ser regulares. Então, nós vamos estar aí no mesotempo. Se a gente fosse pensar no início dessa pandemia, as crianças estão dentro de casa, já vai aí 4 meses. 4 meses é considerado mesotempo. Então, seria um mesotempo de intervenções, de ações lúdicas no ambiente domiciliar, que o pai ou a mãe pensou, né, no momento daquela vida, daquela rotina diária, de oferecer e de oportunizar a criança. Quando eu falo de macrotempo, eu já passo de anos, né? Eu vou exemplificar mais uma vez o mesotempo com relação às intervenções do LAN, lá no meu trabalho da dissertação, durou 9 meses. Então, foi um mesotempo que os processos aconteceram e nós podemos analisar todas as interações que aconteceram em 9 meses. Então, respeitar esses fatores e entender, né, buscar essa compreensão, reflete diretamente e de maneira significativa para esse momento de estresse emocional
que é estar dentro de casa. Eu acredito que direciona de forma mais pontual, né, o que fazer e como fazer. Tá? Dando oportunidade, quero Professor acreditar... Dimas? Oi. Professor Dimas? Oi. Tem uma pergunta aqui de Ramires, terminando essa primeira parte aí do seu pensamento, eu vou fazer uma pergunta para o senhor, pode ser? Pode ser sim, professor. Nosso colega Ramires Ferreira, ele faz o seguinte: vejo que o meio tecnológico vem modificando e influenciando o ambiente e o desenvolvimento das crianças, tomando o espaço dos jogos e brincadeiras de rua e todas as práticas em gerais, que ajudavam bastante no desenvolvimento das mesmas. Levando em consideração esses processos, enquanto professor, devemos se adaptar à situação ou lutar para conquistar esses espaços? É uma ótima pergunta, viu? Uma ótima pergunta. E sempre que a gente tem a perspectiva tecnológica dentro desse processo, nós temos um desafio. Né? Isso é fato. A tecnologia, ela é um desafio para o profissional da educação física. Mas aí, eu acredito, e aí é uma concepção minha, tá, Ramires e professor Humberto, que lutar contra isso, a gente vai dar murro em ponta de faca. Agora, se a gente souber lidar com a tecnologia a favor desse processo, seria gratificante, né? A tecnologia ela tem vertentes que podem somar a esse processo, né? Existem muitos jogos que que estimulam a criança de maneira motora, cognitiva, e que podem ser utilizados, obviamente. Por outro lado, né, paralelo a essa ideia de trabalhar com a tecnologia, existe muita ideia também de dosar isso à criança. Né? E aí eu tenho muitos exemplos de pais, inclusive próprios pais do LAN, que nós conversávamos muito, dosar isso é uma alternativa. Né? A criança entende, basta conversar. E aí entra uma ideia de organização. Então, se eu tenho essa criança dentro de casa por maior tempo, eu preciso organizar isso. Eu não vou proibir 100% essa tecnologia, porque talvez eu possa utilizar ela de maneira significativa no processo, mas eu preciso também dosar isso. Né? Mediar esse processo é muito importante. Então, isso vai da pessoa, isso vai do indivíduo que está frente a frente com essa criança. Tá? Respondido, Ramires? Professor Humberto? Oi, Dimas. A Respondido? professora, respondido, muito bem. Eu vou pegar logo um gancho aqui da professora Fernanda, que também ela fez uma pergunta, e aí a gente depois dá prosseguimento, tá? Deixa eu fazer aqui. A partir dessas vivências em casa, desse meio que essas crianças se relacionam com pais e família, se houver uma desestruturação familiar, de que forma o profissional de educação física pode ajudar essa criança a se descobrir e desenvolver a partir dos recursos que ela tem em casa ou na escola? Excelente pergunta. Excelente pergunta, porque a gente passa a entender que todas essas intervenções elas sofrem influências que às vezes estão fora do nosso controle. A gente acha que está fora do controle, né? Mas entendendo dentro da perspectiva bioecológica de Bela Feminine, esse embasamento teórico que nós estamos fazendo aqui, todo esse arcabouço de discurso trouxe a perspectiva de que essas influências, e, por exemplo, essa desorganização familiar, ela pode sim alterar o processo. Ela pode e vai alterar o processo. E aí eu reporto aos fatores da pessoa, né? Quando a gente fala lá dos recursos e da disposição, ter a sensibilidade de reconhecer como a criança está diante desses processos que comprometeram toda a logística, toda a estruturação repensada. E o profissional de educação física, o professor da escola, precisa estar atento a isso, né? Buscar essas informações, porque as intervenções elas só vão ser refletidas com base nos conhecimentos que ele vai buscar.
Então, só vou poder saber como trabalhar, como direcionar, quando eu sei como está a minha criança. Né? Isso vale para o professor de educação física, isso vale para o pai, o irmão, a mãe que está dentro de casa. É um momento de fragilidade, vai ser um momento de fragilidade para a criança, mas continuar estimulando, repensando nos recursos e na disposição é interessante para despertar e resgatar, né, essa potencialidade da criança dentro das atividades. Respondido? A professora Fernanda? Respondido, professor. Pode, então, continuar aí. A Fernanda respondeu, colocou aqui, respondido. E aí eu queria nesse momento, trazer um videozinho, e aí vai fechar essa primeira parte do discurso, que a professora Rafaela postou nas redes sociais dela um vídeo do pequeno Thomas vivenciando um ambiente domiciliar. Eu achei fantástico aquilo ali, porque não era nada, como é que eu posso dizer, que exigisse muito de construção, de estruturação, né? E a gente vê os processos acontecendo dentro do vídeo, no vídeo, né? E eu espero que o pequeno Thomas não me cobre direitos autorais, mas já foi conversado com a mãe dele, tá? Vou compartilhar esse vídeo com vocês. Vou compartilhar aqui e a gente vai discutir, tá, sobre o que nós estamos vendo nesse vídeo. Tá? Espero que abra. Abriu. Abriu, Dimas. Estamos vendo. Ok. Professor Dimas, se tiver com fone, tira o fone que dá para ouvir o áudio. Se você tiver com fone, tira o fone. Não, estou sem fone. Não deu para ouvir o áudio? Não ouvi o áudio. Ah, mas deixa eu traduzir para vocês, tá? Todo mundo viu o vídeo? Sim. Nós temos um vídeo de uma criança, né, explorando um ambiente, engajada numa atividade, né, socialmente falando, extremamente relacionada com a mãe. À medida que a mãe conduzia, mediava o processo, estimulava a criança a se envolver, mais a criança se envolvia. Aí nós vemos reciprocidade, porque ambos estavam envolvidos, engajados na atividade. Nós vemos aí, com relação a recursos do indivíduo, da criança em desenvolvimento, a curiosidade aguçada, né, de querer estar, né, de saber se consegue levantar, se consegue arrastar o pneu lá, né? E a coisa que eu achei mais fantástica nesse vídeo é a cara de felicidade dessa criança fazendo a atividade. Isso diz respeito, isso nos traduz o como ele está envolvido, como ele está entregue ao processo, explorando de maneira significativa. Ele não sabe nem o que é desenvolvimento, né? Embora a mãe saiba, mas ele está apenas curtindo o ambiente de casa, sendo conduzido pela sua mãe. Observem que, em termos de estrutura, não tem estrutura, é um pneu e um espaço, né? O que nós temos aí é uma relação muito forte, próxima entre mãe e filho, né? Então, dentro de um ambiente enriquecido, conforme deveria estar para a atividade, nós vemos aí os processos acontecendo. O engajamento da criança, a curiosidade da criança, a reciprocidade dos indivíduos. E o que torna, o que nos dá feedback positivo desse vídeo é a cara de Thomas extremamente feliz realizando a atividade, né? Ele poderia não estar, ele poderia simplesmente abandonar a atividade, mas ele não demonstrou isso. De outro lado, a gente observa que a mãe está sempre estimulando. Então, essa relação ela precisa ser muito fortalecida para que as coisas aconteçam. Ok? Parabéns, professora Rafaela, pela condução. E aí, gente, eu trago, nesse momento,
alguns achados científicos que fortalecem esses discursos que foram pontuados aqui, né, e que trazem e que trazem esse respaldo para que a gente possa refletir, né, sobre essas estratégias. Eu quero que vocês vão refletindo aí, que no finalzinho a gente vai dar uma conversada rápida, né, se o tempo nos permitir. Produção, eu tenho tempo ainda, produção? Tem, professor. Oi? Tem. Tá. Tem aí uns 10, 15 minutos. Tá. Só? Eu tenho esse artigo que traz aí a perspectiva do desenvolvimento de oportunidades domésticas para a criança com os 100 indicadores de risco para a perda aditiva. Né? Nesse estudo, ele diz, né, os resultados desse estudo dizem que é o seguinte: a criança que tem risco, ela precisa ainda mais ter um ambiente estruturado e enriquecido. Porque quanto menos estruturado, quanto menos enriquecido, não somente de forma física, esse ambiente, mais agravos para os processos proximais. Né? Então, esse estudo ele fortalece a importância da estrutura desse ambiente no que diz respeito às oportunidades físicas, afetivas e sociais. Tá? O estudo aponta a necessidade de orientação dos responsáveis. E ele faz um link diretamente com esse outro estudo que traz uma intervenção educativa com mães. Né? Mães foram expostas a um processo de educação sobre desenvolvimento motor, e esse processo de educação trouxe uma perspectiva positiva no que diz respeito ao conhecimento que essas mães adquiriram com relação a essa fase, a esse momento. Né? Então, nos traz a reflexão de que conhecer, né, ter um conhecimento sobre isso, já me desperta um interesse para tentar fazer. Aliado a isso, né, a esse conhecimento das mães, eu pulso o elo para o profissional de educação física, para o professor lá da escola. Né? Tente se aproximar desse ambiente domiciliar. Tenta criar estratégias, e aí são sugestões que a gente precisa pensar. Né? Tenta buscar estratégias para o conhecimento, para oportunizar essa mãe, a oportunidade dela, oportunizar o filho dela. Né? Porque ele está em casa agora. E esse professor, que está de forma remota, ele passa a ser aquele indivíduo, aquele sujeito significativo, que a gente falou lá no início, o outro significativo passa a ser o professor de educação física, porque essa criança não está mais na escola, ela está em casa. Mas o professor, de forma remota, continua influenciando de maneira direta para as intervenções dessa casa, dessa criança. Né? Então, esse estudo ele recomenda, inclusive, metodologias participativas. Né? Trazer a mãe para o processo, levar a escola para dentro de casa, talvez seja uma forma, acredita-se que é uma forma de fortalecer essas estratégias. Um outro estudo que eu trouxe, para que a gente possa fortalecer a ideia, foi feito com 251 famílias, tá? É o efeito que essas oportunidades, que essa estrutura domiciliar pode causar nessas crianças, né? E aí foi feito aqui um estudo, foi aplicado o ARREND, né? Tanto nesse como no primeiro estudo foi aplicado o ARREND, e esse aqui avaliou a perspectiva do desenvolvimento de resolução de problemas, habilidades de comunicação de crianças. Ou seja, não foi o aspecto motor somente, o estudo avaliou outras coisas. Então, ele apontou que o ambiente enriquecido também favorece o desenvolvimento nessa perspectiva social, de resolução de conflito e de desenvolvimento de habilidades de comunicação. O estudo, ele traz uma perspectiva e aponta o papel importante, né, das pessoas que estão conduzindo esse processo. Mais uma vez, eu puxo a responsabilidade para o professor também, obviamente, isso é compartilhado, no que diz respeito a essa ideia de levar esse conhecimento para dentro de casa e pedir esse auxílio dos pais para essas intervenções. O que eu vejo, né, muito, o que eu passo a analisar dentro disso, é que antes da pandemia, nós estávamos na escola, né, e a escola precisava fortemente da família. E hoje, o processo está ao contrário. As crianças estão em casa e as famílias precisam da escola.
Isso prova que sempre existiu um abismo, uma lacuna entre esse processo comunicativo de família e escola, casa e escola, mas a pandemia ela veio também para fortalecer essa oportunidade, da gente tentar se aproximar dentro disso, tendo como foco essas estratégias. Então, eu trago aqui para a gente refletir, para finalizar o nosso discurso, né, que compreender essas interações é o primeiro passo para que a gente possa repensar, se reinventar e criar estratégias para essas intervenções de maneira participativa, e em equipe mesmo, um trabalho de muitas mãos, tá? Respeitando as características da pessoa, dos processos, do contexto e do tempo, porque cada indivíduo em desenvolvimento tem o seu tempo certo para nos dar feedback. Né? É preciso, dentro de todo esse processo, toda essa loucura que está acontecendo, construir relações lúdicas. Estamos lidando com crianças, e o lúdico traz à criança um interesse, já desperta naturalmente a curiosidade de porque a criança explora essa parte dessa perspectiva lúdica de maneira tão natural que ela não percebe. E, às vezes, uma atividade simples para a gente é uma atividade extremamente atrativa para a criança. Isso precisa ser respeitado. Paralelo a esse discurso, eu trago a ideia de buscar como alternativas o planejamento participativo. E aí, para dar sustentação e apoio aos pais, aos indivíduos que estão frequentando o ambiente domiciliar, que estão no ambiente domiciliar, que às vezes não têm esse conhecimento e não sabem dessa importância, que a gente chegue junto, né? A gente trace alternativas que possam dar suporte para que a criança dentro de casa não sofra os impactos, né, desse isolamento social. Tá? Então, para fechar esse momento, eu não sei se eu tenho tempo, mas aí eu deixo aberto às discussões, aos questionamentos, estou aqui à disposição, tá, professor Humberto? E aí eu fecho com uma frase que eu me identifico muito, porque foi o que eu senti nos meus 2 anos de LAN, né? E eu parafraseio aí a Silva Cura, que ela no livro do Brockenbin lá, fala que o modelo bioecológico, ele muda a nossa visão, né, com relação ao mundo. E o LAN, para mim, como eu digo nos 2 anos de LAN, foi uma transformação humana, não foi uma transformação profissional apenas. Foi uma transformação humana, né? Entender aquele contexto, entender as demandas daquelas crianças, entender os fatores que estavam associados àqueles processos, entender as dificuldades familiares, entender os processos que aconteciam longe do meu alcance, mas que eu precisava buscá-lo e resgatar para poder direcionar. Então, nos traz uma perspectiva muito ampla do que é o indivíduo. E a isso a gente não pode negligenciar. Essas crianças, elas continuam demandando e necessitando de intervenções. E nós precisamos ajudar da melhor forma possível dentro das nossas possibilidades. Ok, professor Beto? Ok, meu garoto. Mas tem mais uma pergunta aqui de Beto Cassiano. Ele coloca o seguinte: é eminente que os meios tecnológicos vêm invadindo cada vez mais a vida e a casa de todos. Os pais têm sido cúmplices, pois dão celulares aos filhos para se verem livres deles, entre aspas. O que podemos fazer enquanto professor para estimular os alunos à prática de exercício físico ou uma conciliação entre ambos? Acredito que você já abordou essa questão mais ou menos, mas dê mais uma contribuição. Vou reforçar, né, esse questionamento, e aí eu volto com a questão do conhecimento. Precisamos compartilhar os conhecimentos, né, com quem está à frente dessas crianças, com quem está cuidando dessas crianças. Porque a gente precisa também entender que os pais, né, os cuidadores, eles não têm esse conhecimento. Eles talvez não saibam a importância disso. Então, também acaba sendo responsabilidade nossa amenizar e aproximar essas realidades, né? Então, a gente precisa direcionar, mesmo de forma remota, conversar com o pai, conversar com a mãe, traçar estratégias junto com estes dentro do ambiente domiciliar, né? Trazer do pai, me conta aí como é o teu ambiente, como é que a gente pode aproveitar o trato da criança. A frase, professor. E aí, essas informações vão dar norte, né? Pai, tenta diminuir o tempo de tela do teu filho, tenta conduzir da maneira mais
mais amena. Então, esse conhecimento precisa chegar lá. Ok? Ok. Então, Mais para algum fazer... questionamento, professor? Não, qual... Peraí, tem mais aqui outro. A professora Maria Degnelva falando que não precisa de tanta estrutura e refinamento para que se possa estimular uma alfabetização motora. Exatamente. Concordo, professora. Carlos Janderlândio, quais os cuidados e desafios ao proporcionar oportunidade motora para crianças com necessidades educativas especiais no ambiente domiciliar? Intrigante a pergunta e importante, né? E acredito que a professora Tatiana ela vai aprofundar mais sobre essa perspectiva, mas eu já respondo ao professor Carlos que é preciso demandar conhecimento da casa, né? Saber quais são as limitações da criança, saber quais são os espaços que essa criança tem para as intervenções, para as mediações dos processos. Mais uma vez, aproximar para que esses processos aconteçam. Não há diferença, né? Não há diferença entre a criança que tem a necessidade educativa especial e a criança que não tem. Ambas demandam as intervenções e nós precisamos conhecer as demandas de ambas, para que a gente possa direcionar de maneira mais efetiva as intervenções. Então, é muito importante conhecer, buscar o conhecimento para pensar nas intervenções e de que forma eu posso contribuir junto com a família e aguardar um feedback dessas intervenções. Feedback é muito importante, porque é ele que nos dá o termômetro de como as coisas estão acontecendo. Tem outra aqui, professor, já mais uma colocação da professora Rafaela. Ela coloca que os pais e professores devem utilizar as tecnologias ao seu favor. Por exemplo, escolher os jogos, sites educativos ou videogames ativos. E aí eu reforço a fala da professora Rafaela, né, que na live passada, ela mostrou aqui um aplicativo que está sendo construído, né? É tecnologia? Eu posso usar a meu favor? Posso. E aí, como eu falei, vai depender muito da mediação de quem está no processo. Né? A criança ela não vai sair de frente da tela do computador sozinha, por si só, se a gente não instigar, se a gente não estimular. Bom, professor Dimas, Iac, não vejo os meios tecnológicos como um problema, e sim a forma de como manusearmos, agregar esses meios ao nosso dia. Exatamente, professor Iac. Bom, professor Dimas, então, de perguntas são essas. Só, rapaz. E fazendo aqui um breve fechamento da sua fala, né? Queria, em primeiro lugar, agradecer sua participação pela excelente contribuição, várias pessoas lhe dando parabéns pela sua brilhante apresentação. E eu estava pensando aqui como está interessante esses momentos que nós estamos passando na segunda-feira. Eu tive um momento, a professora Rafaela, o senhor, e lembrando para todo mundo aí que a professora Tatiana vai falar sobre atividades motoras adaptadas para criança com autismo, para a gente fazer o fechamento dessas 4 lives, né? E como as coisas elas vão se encaixando. Mas uma coisa é certa, é que hoje, especificamente, o senhor falando de oportunidade, esse momento que nós estamos vivendo é um momento de reflexão para um crescimento. Porque essas oportunidades, elas estão sendo instigadas para que possamos criar estruturas, né? Muitas vezes, o momento que o pai passava com o filho e a família era muito corrido, né? E agora a gente começa a reinventar esses momentos, né, dentro do ambiente familiar. O senhor falou aí, no caso, especificamente, um microsistema, onde está o pai com a criança ou outra pessoa que não seja o pai e a mãe que esteja fazendo, interagindo face a face
com essa criança. Então, é um momento único. A questão tecnológica, eu acredito que alguém colocou, não sei se foi até o senhor, ela não tem volta. O que nós temos que fazer, enquanto profissional de educação física, trabalhando com este movimento, com essas crianças, é tentarmos incorporar essa nova tecnologia e tirar proveito dela. Porque isso é uma evolução das ciências, das tecnologias, do mundo, do ser humano. Então, nós temos que tirar proveito disso aí, né? Ontem ou hoje eu vi um vídeo, já não é criança, mas um adulto, o humorista Tom Cavalcante, fazendo uma sessão de atividade com o seu aplicativo do seu celular, lá a pessoa passando para ele, ele fazendo. Claro que eu estou no extremo ao outro, da criança e um adulto, mas como isso aí pode ajudar futuramente a atividade dele? Talvez ele fosse uma pessoa altamente sedentária, mas nas suas viagens, nos seus shows, nos seus deslocamentos de cidade, ele pode muito bem chegar no seu hotel à noite e fazer uma atividade física, uma sessão qualquer. E aí a gente tem que incorporar esses hábitos saudáveis nas crianças. E é um desafio da categoria de educação física, é um desafio de todo profissional. Porque se a vida não fosse feita de desafios, e essas estabilidades e as mudanças, seria muito chato, porque ela seria uma coisa linear. Então, essa pandemia veio para a gente, uma segunda-feira aqui, estar conversando, 70 pessoas, batendo um papo aqui sobre desenvolvimento infantil, né? Quem imaginava que ia acontecer isso? Ninguém. E aí está todo mundo, pelo comportamento das respostas, né? Todo mundo feliz e aí a gente trocando essas ideias. Então, eu queria muito agradecer, eu faço esse fechamento com isso aí, porque as questões ficaram claras em cima dessas oportunidades, né? Que a gente tem que se reinventar mesmo, e as crianças também, para a gente tirar proveito disso aí. Então, eu queria muito agradecer a sua participação hoje, professora Rafaela também, minha parceira aí dessas lives, e passo a palavra para o senhor, professor Dima, para o senhor fazer suas considerações finais. Eu acredito muito, Beto, que esses momentos, essas oportunidades, elas vêm para fortalecer, né? Com certeza. É um momento muito comum, né, que nós vivemos, mas eu lembro muito da fala da professora Rafaela na aula passada, ela disse assim, a gente não pode cruzar os braços dentro disso, né? Dimas, só um minuto. Professor Humberto, por favor, desativar o áudio. Pronto, obrigada. Pode continuar, Dimas. Obrigado, Rafa. E aí, a professora Rafaela falou que a gente não pode cruzar os braços e sempre buscar alternativas, buscar formas de intervir. E eu acredito que é muito nessa perspectiva, né? A gente tem dois caminhos. Ou a gente se rende às dificuldades dessa pandemia, as dificuldades que nós estamos enfrentando, ou a gente usa isso a nosso favor para se redescobrir, para se reinventar diante das oportunidades. Nós temos um foco, que são as crianças, né? E para mim, para nós, nesse momento, né, o desafio é tirá-las de frente da televisão, amenizar o limite dela, para que elas não sofram, né, diante desse momento. Porque está sendo muito estressante, está sendo um desequilíbrio emocional para todos o ambiente domiciliar, e aí vocês podem refletir com vocês mesmos, né, como é que está sendo esse momento para vocês, imagine para a criança, né? Então, eu fico muito feliz em estar sempre em parcerias com você, em eventos como esse, né, porque também só me agregam, eu só aprendo. Agradecer a professora Rafaela pelos vídeos de Thomas e me colocando à disposição para todos vocês que quiserem presente hoje. Deixei meu contato, meu e-mail, meu Insta, para que vocês, em qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem com relação à educação física e eu puder ajudar, por favor, entrem em contato, não hesitem. Ok? Muito obrigado, Humberto, professor Humberto, e continuo à sua disposição. Ok, Dimas, obrigado. E eu queria aqui mandar um abraço para o Odilon, que está assistindo,
que no começo da live disse, professor, manda um alô para mim, não esqueça não. Eu digo, então, Adiló, tá mandando um abraço aí para você. Ele aí tá rindo aí, um grande aluno que nós tivemos, e também um prazer enorme hoje de encontrar meu ex-aluno também do mestrado, Douglas Henrique, o baiano, que também está assistindo. Tá bom? Então, gente, muito obrigado para todos e faço o convite para segunda-feira, no mesmo BET horário, no BET canal, assistir atividades motoras adaptadas para criança com autismo, da professora Tatiana Damasco. Ok? São 20h16, passamos só 15 minutinhos, mas eu acho que valeu a pena. Um abraço e um beijo no coração de todos vocês. Até segunda. Beijo. Tchau, até mais. Abraço a Tchau, todos. gente. Tchau, gente. Boa noite. Compartilhem. Segunda-feira tem mais. Compartilhe com seus familiares, amigos, colegas de profissão e demais colegas. Abraço a todos. Tchau, professores. Obrigado pela Tchau. aula, professor. Boa noite. Boa noite. Pessoal, eu peço que vocês vão saindo da sala para não ter problema de ficar algum vídeo ligado, trazer algum probleminha para vocês, constrangimentos, porque não visualizaram. Então, fiquem atentos para irem saindo.